Fala, eu sou o Rafa da Start Grana. Nesse vídeo eu vou falar o que eu faria se eu perdesse tudo e tivesse que recomeçar com 10 mil reais. O primeiro ponto importante para frisar nesse vídeo é que esse valor é um valor fictício, pode ser qualquer valor. O importante é a estratégia que eu utilizaria. Da mesma forma que você, utilizando a estratégia, você vai fazer dentro da sua realidade com o seu valor. Pode ser 5 mil reais, pode ser 50 mil, 100 mil, seja o valor que for, mas eu utilizaria essa estratégia. Então, o que eu faria se perdesse tudo e tivesse que recomeçar com 10 mil reais? Primeiro, eu teria clareza total de objetivo. Sem objetivo, qualquer caminho serve. Quem não tem objetivo fica no mar à deriva. Você precisa saber para onde você quer ir, senão você vai ficar juntando dinheiro. Vai passar mês sim, mês não, você não sabe o que fazer com isso. Você vai deixar de guardar dinheiro porque você não tem objetivo, você não sabe quanto você quer chegar, você não sabe se já chegou aonde você desejava chegar, e você vai chegar um momento que vai parar de guardar dinheiro porque para você tanto faz ter tal patrimônio ou não ter tal patrimônio, porque você não tem um objetivo específico. Então eu definiria um foco muito claro que seria reconstruir meu patrimônio e garantir uma renda futura. Já de cara, eu colocaria que seria para garantir uma renda futura. Ou seja, se eu for tiver essa visão de renda, eu tenho que buscar ativos um pouco mais perenes, um pouco mais conservadores que vão me oportunizar ter uma renda lá no futuro. Isso quer dizer que eu tenho que me expor menos. Consegue entender que só por você ter um objetivo, você já tem um direcionamento, você começa a ter uma direção para onde você precisa ir, e isso já começa a ficar mais fácil você montar um plano de ação. Eu revisaria minha realidade atual, então eu iria colocar no papel renda, gastos e dívidas. Isso aqui é primordial que qualquer pessoa que quer começar a investir, seja tendo um patrimônio ou não tendo, ela precisa ter uma visão muito clara de quanto ela ganha e quanto ela gasta e se tem dívidas. Isso aqui é importante, e aí eu também sempre comento que você não precisa detalhar 100% desse valor, você não precisa controlar a caixinha de leite. Eu já dei exemplo quando eu tinha empresa que eu pedia nota fiscal de parafuso. Não precisa ir ao extremo. Caso você queira, sim, mas muita gente fica afastada dos investimentos ou mesmo das finanças porque acha que para você viver bem financeiramente você precisa ter aquele controle minucioso, e não precisa. O que você tem que fazer é um apanhado geral, entender o que está acontecendo, o que te levou a isso. No caso, se eu perdi tudo, o que que me levou a fazer isso? Talvez foi alguns passos errados que eu tomei, talvez eu me alavanquei demais, talvez eu estava muito exposto com a minha renda, com o meu patrimônio. Enfim, tem que fazer uma leitura, principalmente no momento atual, quanto que eu estou gastando para conseguir revisar isso. Se você tem pouco e está com problema, você precisa revisar isso. Precisa chegar a hora de deixar de ser criancinha e levar a sério. Não adianta querer se escorar, mas eu não preciso cortar o cafezinho. Precisa, dependendo do momento que você tá, você precisa. Dentro da Start Grana, eu explico como isso funciona. Se você realmente precisa de ajuda, é importantíssimo que você faça isso, que você entre para a Start Grana, que lá dentro eu vou conseguir te ajudar, seja com conteúdo ou seja dentro da comunidade, para você conseguir tomar essas decisões e pelo menos entender que você precisa participar desse processo. Porque não adianta nada você estar mal financeiramente, estar inteiramente endividado e achar que está tudo bem. Não, eu vou continuar comendo meu picolézinho ali, tomando minha coquinha, fazendo minhas coisinhas ali no final de semana, porque já que eu tô, né, aquele famoso ditado, já que eu tô molhado, o que que adianta entrar debaixo da chuva, né? Se você continuar na chuva, você nunca vai se secar. Então eu cortaria o supérfluo, sim. Dentro da Start Grana a gente tem o ativador de riqueza, que uma das teorias que a gente tem, que a gente ensina, é que você precisa, em determinado momento, fazer como se fosse um foguete, uma propulsão muito forte, e essa propulsão ela vai causar dor, ela vai causar talvez constrangimento, você vai ter que se afastar de algumas coisas, seja de amigos, seja de coisas que te dão prazer momentâneo, precisa fazer isso
para conseguir decolar. Depois que você decolar, estiver lá na órbita, tiver alcançado o teu objetivo, você volta a fazer essas coisas supérfluas. O ideal seria que nem precisasse fazer mais. Mas, caso tenha a necessidade, né, ainda seja uma criança que precisa comer o hamburguinho todo final de semana, tudo bem, não tem problema. Isso não é uma crítica, tem gente que gosta e tá tudo bem. E abriria espaço para investir mensalmente. Rafa, mas eu ganho pouco dinheiro. Eu quebrei, eu estou recomeçando. Eu vou conseguir ter dinheiro para investir mensalmente? Sim. Você vai guardar 20% da sua grana. Como que eu faço isso? Não faço ideia, não consigo fazer. Aí você precisa, ó, clicar no QR Code. Eu criaria um fundo de reserva com parte desses 10 mil reais. Esse fundo de reserva, eu coloquei fundo de reserva e não fundo de emergência, porque não vai ser um fundo de emergência. Talvez 2, 3 mil reais não vai nem cobrir as despesas que eu tenho. Mas se eu tivesse ainda com a minha renda, ainda com o meu trabalho, e tivesse tomado alguma ação errada, tivesse que recomeçar, esses 2, 3 mil reais, caso eu tivesse só esses 10 mil reais, ou seja, o valor que fosse de 100 mil reais, 20, 30 mil, traria uma segurança para mim, uma segurança que eu tenho um dinheiro, eu tenho um conforto. Se eu investir e der errado, pelo menos eu tô apontando aqui, eu tô apontando para fora da tela. Eu teria essa segurança imediata. E nesse momento, principalmente depois de uma perda, de uma queda, isso aqui é importantíssimo você manter. Então essa segurança vai atuar no seu psicológico, vai ser importante você ter. Vai ter uma função aqui similar à reserva de emergência. É dinheiro rápido, é uma proteção emocional e racional. E aí, indo para a parte prática, como que eu usaria? Caso você queira entender melhor como funciona toda essa estrutura, tem um vídeo aqui no canal dentro da Start Grana, eu explico detalhadamente como tudo isso funcionaria, mas de uma forma bem básica aqui, bem resumida, como seria a estrutura de uma carteira Smart da Start Grana. Essa carteira Smart, nós iniciaríamos com 8 mil reais, porque 2 mil está aqui. Eu coloquei 2 e não 3 para a gente ficar com um valor redondo. Então, 2 mil reais já está lá de uma forma segura. Eu pegaria esses 8 mil reais, eu colocaria 50% em renda fixa. Sim, 50%. Se você não conhece a Start Grana, nunca assistiu nenhum vídeo meu, talvez você se assuste, mas você vai ficar, Rafa, eu não confio, né, na perda fixa, porque a gente tá no Brasil, a gente tem que investir, tem que comprar Bitcoin, lá, 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 lá. Desculpa o palavrão, mas foda-se. Aqui a gente tá falando de segurança. Eu não tô falando de abobado que fica na rede social falando para você torrar todo o seu dinheiro e colocar ele em risco. Nós precisamos aqui de segurança, de estabilidade. 50% vai ficar de caixa para oportunidade. Então, renda fixa, colocaria Tesouro Selic ou CDB. Eu gosto mais do CDB. Eu acho o CDB mais fácil e ele vai render a Selic, então ele é um pouco mais fácil de você comprar e vender. Eu deixaria esses 4 mil reais ali na renda fixa. Como que eu faria com o restante, ou seja, com os outros 4 mil reais? Eu colocaria 60% em ativo perene, que é bastante seguro, 30% em ativos de crescimento e 10% em oportunidade. Rafa, mas eu tenho 10 mil reais e eu vou colocar só 400 reais em risco? É isso mesmo? É sério? Você está falando isso? Sim. Dentro da Start Grana, nós não teríamos essa divisão de 2 mil aqui, porque a reserva de emergência ela está em outra área. Mas como nesse exemplo aqui eu precisei separar, então nós temos 8 mil reais para investimento e sobrou 400 reais para você fazer o teu giro louco, investir da forma que você quiser, porque se você perder e fizer alguma caca dentro do mercado financeiro, você está perdendo somente 400 reais, ou seja, é 5% do seu valor que você tem investido, né, desses 8 mil reais aqui. Você dilui o teu risco, esse é o nosso objetivo. Por isso que chama-se essa estratégia de carteira Pocahontas, balança Pocahontas, porque nós diminuímos o risco, você não consegue torrar o dinheiro. E dentro dessa divisão aqui, e aqui está uma breve explicação, você não precisa ter, aqui dentro você consegue ter ETF, ações, fundo imobiliário, não é necessariamente
60% em ações, 30% em ETF e 10% em cripto. Não é dessa forma que a gente divide, a gente consegue fazer uma divisão. Aqui é só o que é conservador, perene, você pode até colocar Bitcoin caso faça parte da sua estratégia dentro desse perene. Se fizer sentido para você, sim, você pode colocar. Ah, mas eu estou me expondo ao risco. Depende do que você tem em visão de futuro. Na Start Grana a gente abrange todos os públicos e todos os tipos de pessoas. Depende do consumidor, depende da estratégia, né? Quem faz o sabor da pizza é quem vai comer, não sou eu que defino isso. Se você quiser colocar o Bitcoin aqui, tá 100% dentro. Então eu escolheria de 2 a 3 ativos que seriam ETFs ou ações de qualidade para fazer uma divisão aqui, e eu pegaria um ou duas criptos, né, um fundo imobiliário e uma cripto com um valor menor para uma exposição tática. Eu não montei aqui uma carteira, porque daí a gente alongaria muito o vídeo, iria fugir um pouco do objetivo também, mas dá para você colocar talvez aqui 3 ações, uma em cada carteira, e aí você coloca mais um ETF aqui nesses 60% e mais um fundo imobiliário aqui nesses 30%. Você vai ver que talvez com pouco valor não faz sentido você fazer isso, porque se você colocar 2 ativos aqui, você vai comprar 1.200 de cada, se você colocar 2 ativos aqui, você vai comprar R$ 600 de cada, mas você tem que entender que você vai investir todos os meses, mesmo que seja R$ 100 por mês, você vai aportar. Então, todo mês vai estar entrando dinheiro na sua carteira de investimentos. Esse é o objetivo. Se todo mês entra dinheiro, todo mês você vai ter que fazer essa balança aqui. Você vai ter que colocar um pouquinho aqui na renda fixa, você vai colocar um pouquinho, você vai dividindo. Aí você vai dentro da sua estratégia, vai entendendo que está mais oportunidade, você compra aquilo que está melhor naquele momento. Caso você decidiu comprar todos os meses, por exemplo, ou você deixa de caixa de oportunidade para fazer uma compra mais esporádica, enfim. Isso vai depender de uma estratégia pessoal que você tenha na sua carteira. Nós damos todas as possibilidades de acordo com o seu perfil e do seu objetivo, você traça a sua carteira. Eu não consigo dizer o que você deve investir, a não ser que você contrate a Start Grana e dentro desse produto que você compre esteja especificado que nós vamos montar a carteira para você, mas nessa montagem de carteira, eu vou ter que entender como está dividido o seu patrimônio, como está dividida a sua renda, os seus gastos, o que você tem de dívida, o que você tem de contrato, como é a sua família, se você tem filho, se você tem marido, tem esposa. Todos esses dados eu vou precisar ter, eu vou precisar analisar para definir como que vai ser os seus investimentos, como que você vai aportar e fazer essa divisão. Eu preciso entender você, por isso que eu sempre falo que eu sou contra a carteira recomendada, porque carteira recomendada é a mesma coisa que você pegar todos os investidores, classificar eles como se fossem animais, como se fosse um rebanho, e coloca dentro de uma caixinha, fala, ó, agora vocês vão comprar essas 10 ações recomendadas. Aí no outro mês, tira daqui e coloca numa outra caixa e fala, agora vocês vão comprar essas ações recomendadas. Aí você tem um cara que é extremamente conservador, que tem 100 milhões de patrimônio, que está comprando uma ação, e você que é um cara que está recomeçando com R$ 10.000, está comprando a mesma ação do cara. Consegue entender que são coisas absolutamente diferentes? Depende do que você está fazendo. Talvez possa fazer sentido vocês terem a mesma ação, mas com pesos diferentes, com ideias diferentes, com perspectivas diferentes. É assim que a gente monta uma carteira de investimentos e é assim que eu faria se eu tivesse recomeçando. E com o tempo, estratégia, o resultado vem, ele vai vir. Por mais que demore, em algum momento ele vai chegar. E o segredo está em repetir o certo por tempo suficiente. Isso aqui chama-se constância. Com constância, você vai obter retorno. E aí, eu já debati até em outros vídeos falando sobre paciência. Não adianta nada você ter paciência e estar fazendo a coisa errada. A mesma coisa, constância. Não adianta nada você ser constante e fazendo de uma forma errada, sendo constante, andando com a marcha errada no carro. Você vai estragar o motor do seu carro. Eu estou numa velocidade constante, mas na marcha errada vai dar errado. Ok? Não importa quanto você tem agora, importa como você pensa e o que você faz com o que tem. Mesmo que você tenha pouco dinheiro, mesmo que possa parecer pouco, o caminho pode parecer longo, mas conforme você vai caminhando, você vai ganhando experiência, vai entendendo a regra do jogo. E pode ter certeza que se você começou hoje, começou agora, ou já começou, você vai passar na frente de várias outras pessoas que não começaram e vão decidir fazer isso lá pra frente. Beleza? Muito obrigado por você que esteve
aqui nesse vídeo. Você quer conhecer melhor essa estratégia, não deixe de conhecer a Start Grana. Lá dentro a gente explica muito melhor, com mais detalhes, como que funciona essa estratégia. É isso, compartilhe com quem você ama. Até a próxima, tchau!